Agora nós trataremos do adjetivo na sua função de adjetivo ou de outra classe com papel, com valor de adjetivo. Aqui nós vamos fazer um paralelo entre a morfologia e a sintaxe, que se mostram indissociáveis. Então a gente pode ter uma classe gramatical cuja morfologia dela, origem morfológica, ela é uma classe específica. Por exemplo, o próprio adjetivo, o próprio pronome, a origem dela morfologicamente é uma. Contudo, quando a gente fala de sintaxe, ela pode exercer o papel de outra classe. Por seu sentido qualificador e por se ligar aos substantivos, os adjetivos podem ter duas funções sintáticas. O primeiro dele é o predicativo. O que é o predicativo? É uma caracterização atribuída ao sujeito. Ele será encontrado em frases cujo verbo é não nocional. São verbos desprovidos de sentido por si só. Por exemplo, é. João é chato. Perceba que como há aqui um verbo de ligação, um verbo não nocional, um verbo qual a gente não consegue atribuir um significado, uma imagem, estabelecer entre ele uma significação, então nós temos aqui um predicativo. Por quê? Porque eu atribuo uma característica ao sujeito, que é uma função sintática, através do verbo de ligação. Para ficar claro e ficar fácil compreender quando o verbo é não nocional ou é verbo de ligação, basta os senhores atentarem para o seguinte: o verbo correr, por exemplo, ele é um verbo nocional. Quando você pensa no verbo correr, você consegue criar uma imagem mental de alguém correndo, de uma atividade física. O que não acontece com o verbo é, que é um verbo de ligação. Considerei o filme chato. Então, neste caso aqui, a gente tem uma espécie de adjunto adnominal, né? No caso aqui do o filme chato, considerei o filme chato. Quem considera alguma coisa. E você também não tem aqui uma imagem formada nesse verbo considerar, que também é um verbo de ligação. E o adjunto adnominal, o carro velho quebrou. Perceba que o velho e o artigo o, todos dois exercem o papel de adjunto adnominais, ou de determinantes do nome, pois ambos se referem a carro. Apesar do adjetivo ser uma classe própria, outras classes serão chamadas também adjetivas se tiver o papel que o adjetivo tem, ou seja, se referir ao substantivo para especificá-los. Então, sempre que eu tiver uma outra classe com o mesmo papel de adjetivo, ou seja, de determinante do nome, de caracterização, de especificação, essa classe também exercerá papel adjetivo. E então, a diferença entre ser um adjetivo, né, que é a classe propriamente dita, e ter papel ou função adjetiva. Por exemplo, no nosso exemplo aqui, o meu violão novo quebrou. Se nós pegarmos aqui o sujeito, que é o meu violão novo, perceba lá, como eu falei com vocês nas aulas anteriores, o que é o sujeito? O sujeito é sobre quem ou aquilo que eu falo. Eu falo sobre o violão, um violão meu e que é novo. E o predicado é aquilo que eu falo a respeito do sujeito. E esse predicado pode ser nominal, conforme o exemplo anterior, predicativo, né? Ou pode ser predicado verbal, quando o verbo for nocional e tiver uma significação. Nesse caso aqui, o sujeito ele é formado por todo esse contexto, o meu violão novo. Perceba que o núcleo do sujeito é a palavra violão, que é substantivo. Tal como a gente falou lá no substantivo, que ele exerce papel de núcleo de muitos sintagmas, de muitas orações, de muitos termos, né? Então, neste caso aqui, meu refere-se a violão, estabelecendo aí uma relação de posse, uma caracterização de posse. O refere-se a violão, estabelecendo que é um objeto conhecido, tanto por mim quanto por meu ouvinte. E novo também caracteriza violão, atribuindo a ele uma característica de que ele está novo, que não é velho, por exemplo. E aí, nesse caso, tanto o, como o pronome meu, quanto o adjetivo novo, todos caracterizam o violão. Neste caso, novo, ele é adjetivo, por exercer papel específico de adjetivo novo, né? Atribui uma característica, e ele exercerá o papel de adjunto adnominal também. Já o e meu, embora seja da classe gramatical artigo e meu seja da classe gramatical pronome, ambos também exercem, de certa forma, uma caracterização desse violão. E por isso nós podemos falar que o artigo o e o pronome meu exercem funções adjetivas, pois caracterizam violão também.
E todo o conjunto, o meu e novo, exerce papel de adjunta de nominal, porque estão junto ao nome. Então, os termos 1, 2 e 3, igual a gente viu lá, o meu e novo, tem papel adjetivo, pois se refere ao substantivo violão. Daí também podemos dizer que tais termos são adjuntos adnominais, conforme foi mencionado. Adjuntos adnominais de quem? Do violão, que é o nome. Lembra que, como eu falei com os senhores, as 10 classes podem ser reunidas em 5 superclasses, e o substantivo é a superclasse referente ao nome. Quando a gente tem adjuntos adnominais, é exatamente por isso, porque estão juntos do nome, junto do nome violão. Palavra substantiva que tem a função de núcleo. Bom, também podemos ver que o papel ou função adjetiva não significa que a palavra seja da classe adjetivo. Conforme eu falei com os senhores lá, tanto eu quanto o meu, eles não são propriamente adjetivos. Eles são outras classes com função adjetiva. O é um artigo, o meu é um pronome, mas ambos exercem função adjetiva. Também vemos que os adjuntos aqui são respectivamente artigo e pronome, possessivo e adjetivo, conforme eu já mencionei. Novo é um adjetivo de fato. Sabe que, então, que o papel adjetivo está diretamente ligado ao adjunto de nominal. Então, sempre que eu tiver lá palavras exercendo a função de adjunto de nominal, eu terei palavras com o exercício, com a função de adjetivo. Como decorrência dessa sentença, então a gente tem aqui, seus filhos bonitos, o pronome seus é classificado como pronome possessivo adjetivo. Vamos lá por parte. Pronome, porque é a classe morfológica dessa palavra, seus. Possessivo, porque ele estabelece uma relação de posse, daí pronome possessivo. Pronome referência morfológica, a classe que ele pertence. Possessivo, porque ele estabelece uma relação de posse, de quem é. E adjetivo, porque ele exerce também uma função adjetiva, seus filhos. Então ele exerce uma caracterização, não são qualquer filhos, é o filho da pessoa com quem eu estou falando. E já o bonito, que é o adjetivo propriamente dito, que também exerce uma relação lá com filhos, que é um predicativo do sujeito. Por outro lado, algumas classes também podem vir classificadas como substantivas, função ou papel de substantivos, se puderem substituir um nome, ou seja, se puderem vir no lugar de um substantivo como núcleo. Então, tal como algumas palavras podem exercer a função de adjetivo e podem substituí-lo em algumas funções, também algumas palavras podem exercer a função de substantivo, ou seja, podem exercer a função de nome. No meu caso dos pronomes pessoais. Minhas mãos estão limpas, lave-as, lave as suas. Então perceba aqui que no primeiro momento nós temos a primeira parte da frase aqui, que é minhas mãos estão limpas. Mãos, né, de quem ou do que a gente está falando, é o sujeito. E o sujeito, então, é minhas mãos. Perceba que aqui o sujeito é todo esse conjunto, minhas mãos. Estão limpas é o nosso predicado nominal e limpas é o predicativo do sujeito. Vamos entender por parte. Primeiramente, minhas mãos, com o sujeito, é o do que ou de quem se fala. É a respeito de qual eu passo uma informação. Estão limpas é a informação que eu estou passando. Quando esse predicado ele possui um verbo não nocional, como eu falei com os senhores anteriormente, um verbo sem significação por si só, eu tenho então um predicado nominal, que também é chamado predicativo do sujeito, porque ele atribui uma característica ao sujeito. Logo, na segunda parte, lave as suas, a gente tem subentendido a palavra mãos. Lave as suas mãos, aqui no suas. Então, neste caso, o pronome suas, ele substitui a palavra mãos. Por isso, a gente chama de um pronome substantivo. Então, aqui a gente tem o suas aqui, pronome possessivo substantivo. Por quê? Porque ele é um pronome, né? Sua origem morfológica, classifica-se como pronome, conforme a gente vai ver futuramente. Possessivo, porque estabelece uma relação de posse. E substantivo, porque ele substitui a palavra mãos na sua função, na função de nome. O mesmo pode ocorrer também com os numerais. Por exemplo, 2 irmãos estão doentes. Ajudarei os 2. Perceba que na primeira parte da frase também, nós temos aqui 2 irmãos estão doentes. O nosso sujeito, 2 irmãos, porque é de quem eu estou falando, é de quem eu estou passando a informação, a respeito de quem eu estou passando a informação. E o predicado, estão doentes, pois é a informação que eu estou passando.
Perceba que esse predicado também é nominal, porque o verbo aqui é não nocional, é um verbo vazio de sentido. O doentes, ele é um predicativo do sujeito, ou seja, uma caracterização atribuída ao sujeito. 2 é um numeral adjetivo. Por quê? Porque ele caracteriza um nome irmãos. Ele atribui uma característica, ele determina esse nome irmãos em quantidade. Já na segunda parte da frase, ajudarei os dois, perceba que 2 aqui substitui quem? Ajudarei os irmãos. Então, nesse caso aqui, o 2 já não tem função mais adjetiva, mas sim função substantiva, pois ele substitui o nome irmãos. Da mesma forma, o primeiro 2 é um numeral, conforme a gente viu, né? Porque ele é um numeral adjetivo, porque ele caracteriza estabelecendo a quantidade de irmãos, e tem papel adjetivo exatamente por essa razão, por caracterizar, por determinar esse nome. E o segundo 2, o 2 lá do final da frase, ele é um numeral substantivo, porque ele substitui a palavra irmãos. E em algumas questões, a banca pode pedir qual palavra tem valor adjetivo e qual exerce papel adjetivo. E aí nós temos que atentar para essa situação. Ela terá valor adjetivo quando ela cumprir o papel de adjetivo, isto é, ela estiver na função de determinante caracterizador do nome. E ela vai exercer, aliás, inverter a ordem aqui. Na verdade, ela terá valor adjetivo quando ela atribuir uma característica, quando ela determinar um nome, é isso mesmo. E exercer papel adjetivo quando ela estiver na sua função própria de adjetivo. No caso lá, a gente tem essas situações. Muitas vezes o aluno pode errar por ficar limitado a procurar adjetivos propriamente ditos, quando a resposta pode estar em outra classe que modifica o substantivo em função da junta de nominal. Caso, por exemplo, lá dos seus, por exemplo, numa frase que nós vimos, ele tinha função adjetiva. Esse tipo de análise também é fundamental para estudarmos a função sintática dos termos, já que uma mesma palavra pode ter diferentes funções sintáticas, dependendo do tema a que ela se refere, ou de funcionar ou não como núcleo de expressão. Então, a gente deve ficar atento aí para atentar para esses detalhes. Nas questões ficará mais clara essa situação.